capacitou as 2 vezes, vai me capacitar de novo, né? Falar até difícil. Mas aí eu falei, Espírito Santo de Deus, as 2 vezes que o pastor me chamou, que o Senhor me fez o convite através do pastor, a mensagem me veio instantaneamente. Na hora que ele fez o convite, eu falei, já sei o que eu vou pregar. Dessa vez, não sei se é por causa desse vazio, dessa solidão, eu falei, mas Espírito Santo, tu quer que eu traga a palavra, quer me usar, me dá uma palavra para me estudar, né? E não vinha, irmãos, não vinha. Vinha assim, eu acho que eu vou falar disso, eu acho que eu vou falar daqui. E não é eu acho, é o Espírito Santo de Deus que tem que te usar. Amém. Que tem que colocar à disposição dele. Amém. E eu orava, e às vezes escutando as canções, louvando a Deus, eu fiquei confuso, porque eu estava tentando achar alguma coisa para falar de Deus. E como eu estava sentindo assim, essa semana, tão pequeno e tão sozinho, eu falo, eu não sou capaz. Olha o inimigo, o que ele faz. Ele começa a entrar na sua cabeça. Espírito Santo, eu acho que dessa vez não vai dar. Eu acho que eu vou ligar para o pastor e vou falar, pede a irmã Josi ou o irmão Gutenberg para trazer a palavra, pastor, porque a semana não estou achando a palavra. Não, mas que isso? Você está certo. Tem tanta coisa para falar de Deus. Aí o Espírito Santo falou assim, fala da maior qualidade de Deus. E as canções aqui, eu não conversei com o irmão ali, para ele preparar as canções, mas foi uma confirmação. Uma das maiores qualidades de Deus é o amor dele. Amém. Então Deus falou assim, você vai falar sobre o sublime amor de Deus. E o sublime amor de Deus, na verdade, tem várias palavras que você pode colocar para descrever o sublime amor de Deus. E eu acho Deus assim tão alegre, ele fala com a gente de uma maneira tão espontânea, e eu estava pensando, ontem eu comecei a pensar nisso, eu falei assim, me dê palavras, Senhor, para descrever esse sublime amor teu. E aí Deus falou assim, esse amor, além de muitas palavras, ele é o amor dos is. Agora vocês ficaram confusos aí, né? Então eu vou falar para você por que ele é o amor dos is. E começou a aparecer um tanto de palavra que descreve o amor de Deus, que começa com I. Presta atenção nos que eu achei. Se vocês pensarem, vocês vão achar outros também. Ele é um amor insondável, incomparável ou inagualável. Ele é um amor imutável, que ele não muda o amor dele. Ele é um amor indescritível, que não tem como a gente descrever. Porque igual eu estou falando aqui, você vai achar várias palavras para falar do amor de Deus. Ele é um amor insaciável. Insaciável porque ele quer alcançar a gente, ele não se cansa. A gente erra, a gente peca, a gente cai, ele vai lá e levanta. Ele corre atrás da gente. Ele é um amor inabalável. Nada abala o amor de Deus por nós. Ele é um amor também incondicional. Porque ele não fala assim, eu vou te amar se você me amar. Na verdade, tem um versículo que fala assim. Mas ele é um amor incondicional por quê? Ele veio a nós antes. Ele não impôs condições. É um amor incondicional. E aí vai, etc, etc, etc. E deve ser amor do I, de todas as palavras do alfabeto. Mesmo assim, se eu tivesse que descrever o amor de Deus aqui hoje, não teria como acabar esse culto. Se eu fosse descrever, ou qualquer um que subisse do púlpito para descrever, porque é um amor que não tem igual. E nós vamos falar desse amor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. E nós vamos falar desse amor que encontra no livro aí também de Isaías 53. Abra suas Bíblias aí, Isaías 53, a partir do versículo 3. Espera aí que eu achei aqui. Quem achou, diga amém. E quem não achou, diga misericórdia. Misericórdia, eu não achei ainda não, espera aí. 53 o quê? 53 a partir do versículo 3.
esse capítulo é uma profecia messiânica, o Isaías 53, começando no versículo 3. E está descrito nesses versículos aí um amor, o maior amor da história da humanidade. Nunca houve amor como esse. Está escrito também um amor que o ser humano pode receber desse amor, mas esse amor, essa história não existe igual. Como eu disse, é uma profecia messiânica. Isaías fala assim no capítulo 53, versículo 3. Era o mais desprezado e abandonado de todos, homem de sofrimento, experimentado na dor, indivíduo de quem a gente desvia o olhar, repelente, dele nem tomamos conhecimento. Eram, na verdade, nossos sofrimentos que ele carregava, eram nossas dores, que levava às costas. E a gente achava que ele era um castigado, alguém que por Deus ferido e massacrado, mas estava sendo traspassado por causa da nossa rebeldia, estava sendo esmagado por nossos pecados. O castigo que teríamos que pagar caiu sobre ele. Com seus ferimentos veio a cura para nós. Como ovelha, estávamos todos perdidos, cada qual ia em frente por seus caminhos. Foi então que o Senhor Jesus fez cair sobre ele, o peso dos pecados de todos nós. Oprimido, ele se rebaixou, nem abriu a boca, como o cordeiro levado ao matadouro, ou ovelha diante do tosqueador, ele ficou calado, sem abrir a boca. Sem ordem de prisão e sem sentença, foi detido. E quem se preocupou com a vida dele? Foi arrancado da terra dos vivos, ferido de morte pela rebeldia do meu povo. Fui arrancado da terra dos vivos, ferido de morte pela rebeldia do meu povo. Sua sepultura foi colocada junto à dos criminosos, seu túmulo ao lado da tumba dos ricos. Mas ele jamais cometeu injustiça, mentira nunca esteve em sua boca. Que o sofrimento o esmagasse era projeto do Senhor. Se então entregar sua vida em reparação pelos pecados, ele há de ver seus descendentes, prolongará sua existência, e por ele a bom tempo chegará o projeto do Senhor. Amém? Está falando de Jesus. Amém. Jesus foi a maior prova de amor. Ele não tinha pecado, ele não fez nada, e Deus tomou Jesus, o filho deles, e deu em nosso lugar. Eu vou contar uma história para vocês que eu escutei de um pastor, tá? Antes de eu começar a falar mais sobre o amor de Deus, eu vou contar uma história que eu escutei uma vez de um pastor, e essa história me tocou muito. Uma das histórias mais bonitas que eu escutei. Uma história verídica que aconteceu num país, no continente americano. Eu não sei se foi o Chile, mas essa história, eu vou colocar aqui, depois eu explico para vocês o porquê. Essa história, esse pastor conta numa pregação dele, e faz a gente entender um pouquinho do amor de Deus, e ver o amor de Deus nessa história. Prestem bastante atenção. Num internato, num colégio adventista que tinha no sul, no South America, o rapaz mais feio do colégio casou com a mulher mais bonita da escola. Ela é a mulher... Se vocês querem saber da história, eu vou contar para vocês.
havia ali naquele internato várias pessoas ali estudando no seminário. E tinha ali um rapaz que ele jogava muito feio, feio com muita vontade. Vocês já pensaram assim, já viram? Pensa numa menina bonita e multiplica por 5. Aquela menina era muito linda. E pensa num rapaz feio e multiplica por 10. Aquele rapaz era muito feio. E esse pastor conta que quando um dia ele estava ali no pátio do internato, iria começar o semestre do ano, e eles estavam reparando as meninas chegarem no começo do ano. Bem ali fora, começaram a chegar as meninas do internato. E as meninas novas que estavam chegando para a escola, os rapazes ficaram prestando atenção e entrou uma menina, a minha mais bonita. E a respiração daqueles rapazes pararam. Porque tinha muitas meninas bonitas, mas tinha uma que era especial, era a minha mais bonita. E os rapazes todos ficaram de olho nela. Só que os mais espertos, os mais conquistadores falaram, isso é comigo, eu vou atrás dessa menina. Os mais bonitos, os mais inteligentes, todos eles, um a um, foram atrás dessa menina. E todos, um a um, voltaram cabisbaixo, bem triste, porque ela não aceitava namorar com nenhum deles. Ela dizia, eu não vim aqui para namorar, eu vim nesse colégio aqui para estudar. E os mais espertos, os mais conquistadores, não conseguiam conquistar o coração daquela menina. E um dia, aquele rapaz bem feio, não apenas feio, mas ele era também tímido, tinha medo de falar com as pessoas, ele estava muito triste. E esse pastor perguntou para ele, esse amigo dele, o que está acontecendo com você? E ele disse, olha, eu estou com um problema muito grande. Qual é o problema? Ele perguntou. Eu estou gostando de uma menina. Ele falou, mas isso não é problema? Aliás, você já está no segundo ano de teologia, já está na hora de procurar uma moça com quem casar. Ele falou para esse amigo, isso não é problema. Se você está amando, isso é uma coisa bonita, isso não é problema. Mas o rapaz disse assim, mas você não sabe, você quer que eu te fale de quem que eu estou gostando? E esse amigo perguntou, e quem é a pessoa? Ele falou, é aquela menina lá. Aí esse amigo dele olhou para ele e falou assim, realmente você está num grande problema. Porque você poderia gostar de qualquer menina da escola, mas aquela não. Rapaz, os melhores rapazes da escola foram ignorados por ela. O que você acha que ela vai... Por que você acha que ela vai te aceitar? E ele falou, pois é, eu sei, mas eu gosto dela. E os meses foram passando e passando, e ele gostava dela cada vez mais e mais. Mas ele não tinha sequer coragem de dizer alguma coisa para ela. Mas um dia, começou a correr um boato pela escola. Você sabia que a fulana de tal vai embora da escola? E ele perguntou, mas por quê? Porque ela está precisando de 3 meses que ela está devendo à escola. Ela não tem condições de pagar. E esse gerente da escola deu para ela 15 dias para ela pagar, senão ela tem que abandonar a escola. E esse amigo desse pastor, ele era um grande vendedor e ele vendia livros nas férias. E como ele vendia muito, ele pagava todo o ano escolar dele. E quando ele ficou sabendo que aquela moça ia deixar a escola porque estava devendo, ele se apresentou ao gerente. E ele disse assim, olha senhor, eu tenho todo o ano escolar pago, porque eu vendi livros no verão. Mas agora, eu quero que o senhor me faça um favor, eu vou abandonar a escola hoje, mas como o resto do ano que já tenho pago, eu quero que o senhor pague a dívida daquela menina. Só que tem uma coisa, eu não quero que o senhor fale para ela, que isso fica segredo entre eu e o senhor. Eu não quero que o senhor fale isso para ela, eu quero que o senhor fale para ela que isso é uma coisa que ela conseguiu na escola, mas que o senhor não fale para ela. E ele falou assim, mas você não pode fazer isso, falou o gerente. Por que você vai fazer isso? Você está no segundo ano de teologia, você já está quase acabando, você não pode fazer isso. Aí ele falou para esse gerente, falou assim, gerente, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro. Eu quero que o senhor pague a escola dela. E aí esse amigo falou para ele assim, você não pode fazer isso, ela nunca vai olhar para você, por que você está fazendo isso? Aí
Aí ele falou, você não entende, eu não estou fazendo isso para que ela saiba, eu faço isso porque eu amo essa menina, eu prefiro perder, mas não ela, eu faço isso porque eu amo ela, você nunca vai entender isso. E ele pegou as malas dele e abandonou a escola. No seguinte ano ele juntou dinheiro e voltou para a escola, e a menina também voltou depois das férias. E esse amigo dele perguntou a ele, e agora, você já esqueceu? E ele disse, não, eu não esqueci, o problema é que eu continuo amando ela mais ainda. E esse amigo falou assim, rapaz, se você ama ela tanto assim, por que você não toma coragem, vai lá e fala com ela? Vai a ela e fala com ela. O pior que pode acontecer com você, ela te dizer não, vai lá e fala para ela. E ele foi e falou para ela. Quando esse amigo voltou no quarto dele, encontrou ele chorando e querendo ir embora da escola. Aquela menina foi muito dura com ele. E eu até acho que as meninas não têm a obrigação de aceitar que o rapaz se declare com ela, mas não tem o direito de ser duro com as pessoas, nem a mulher, nem o homem. Tem o direito de dizer não, mas de um jeito que a pessoa não sofra tanto. Mas ela foi muito dura com esse rapaz. Ela disse para ele como algo assim, ei rapaz, você não se enxerga? Vocês conhecem essa expressão? Você não percebe quem você é? Olha no espelho. Você se atreve a declarar amor a mim, a princesa da escola? E esse rapaz ficou muito magoado. Ele estava chorando muito. E ele disse, eu vou embora da escola. Porque eu não posso olhar e saber que ela é uma estrela que eu nunca vou conseguir alcançar. E um amigo desse rapaz procurou essa moça e disse, olha, você não tem o direito de fazer com meu amigo o que você fez com aquele rapaz. Você não sabe o quanto ele gosta de você. Ele gosta de você tanto, mas tanto, que o ano passado você não perdeu o ano da escola, porque ele pagou os seus estudos. E ele abandonou a escola para pagar os seus estudos. E a menina falou, isso não é verdade. Eu não acredito, isso não é verdade. Ele falou, pergunta o gerente. E ela foi ao gerente e chegou, você tem que me falar a verdade. Ele disse a verdade. Essa é a verdade, mas o rapaz me pediu para não te contar. E ela se sentiu humilhada. E ela foi ao quarto e chorou. Ai, por que eu sou tão pobre e tenho que ser humilhada desse jeito? Um rapaz tem que pagar o ano escolar para mim. E ela se sentiu muito ferida no orgulho dela e chorava. Alguns meses passaram e esse rapaz procurou esse amigo dele e disse assim para ele, eu tenho uma notícia para dar para você. Ele fala, qual que é? Eu estou namorando com ela. Você está namorando com ela? Esse rapaz disse. Ele disse, ele falou, ela me aceitou. E ele sentiu a obrigação de falar com ela. Ele falou, olha, você não pode namorar com ele. E ela falou, por que não? Porque você não gosta dele. Você está querendo compensar o que ele fez com você o ano passado. E você está querendo pagar a dívida dele namorando com ele. Você está namorando com ele por compaixão, por pena. Mas você não sabe que você está alimentando o grande amor dele por você. E um dia vai ser uma tragédia. E ela disse assim para ele, uma das coisas mais bonitas. Olha, eu não estou namorando com ele por paixão, por pena, por gratidão. Por nada disso. Eu estou namorando com ele porque eu amo esse rapaz. Aí ele falou, mas como você pode amar ele? Você tem os melhores rapazes da escola, os mais inteligentes, que veio até você, e você vai falar que ama esse rapaz feio. E ele disse assim, e ela disse para ele assim, quando eu soube o que ele fez por mim, eu fiquei muito ferida, magoada e chorei muito. Mas depois o tempo foi passando, e eu comecei a pensar, será que neste mundo alguém vai me amar com um amor tão bonito, tão puro, tão desinteressado, que perdeu um ano de estudo, sem sequer querer que eu saiba? Será que alguém vai me amar dessa maneira tão bonita nessa vida? E eu entendi o quanto esse rapaz me amava. Então eu me perguntei, como teria eu coragem de não amar um rapaz que me ama tanto assim? E eles casaram. E hoje diz a história que eles são muito felizes, muitos anos depois.
Mas aquela frase ficou muito marcada no meu coração e na minha mente. Essa história é muito semelhante à história de Jesus. Esse rapaz, ele demonstrou o amor dele sem esperar nada em troca no começo. Porque ele falou para o gerente, ele falou assim, o gerente, eu não quero que ela saiba, eu não quero que você diga para ela que eu amo ela, que fui eu que fiz. Mas o gerente falou, mas por quê? E esse amigo também questionou ele. Você falou, você está ficando maluco? Por que você está fazendo isso? Porque eu amo ela. Jesus deu a vida dele por nós, por amor. Um amor que não tinha, que não existia nada em troca, porque ele nos amou primeiro. A gente não fazia nada para justificar esse amor de Jesus. A palavra de Deus diz assim, abra em Romanos 5:8. Essa história me tocou muito. Eu resolvi compartilhar com vocês essa história. Romanos 5:8. Quem achou aí? Amém. Glória a Deus. Ok. Pois bem, a prova que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Glória a Deus. Amém. Deus nos amou. Isso fala muito comigo, porque a gente às vezes fica pensando, será que eu sou digno desse amor? Nós não somos dignos desse amor. Aquela mulher, aquela menina, apesar dela ser bonita, ela não era digna do amor desse rapaz. Mas ele assim mesmo amou a ela. Ela não tinha feito nada para receber o amor desse rapaz. E nós somos do mesmo jeito, nós não fizemos nada para receber o amor de Deus. Mas o que me toca e me comove nessa história também, e na história de Jesus, é que é o final dessa história, na verdade, quando ela diz o que a gente precisa fazer. Ela diz assim, para esse rapaz, ela fala assim, eu seria tola de não usufruir desse amor. Eu seria ignorante. Um amor que eu não vou achar igual. O amor de Deus por nós. E Deus, Ele tem demonstrado isso. Às vezes a gente fala, eu amo a Deus, eu entendo o amor de Deus por mim. Eu tenho visto esse amor na minha vida. Mas será que você entende mesmo? Será que a gente entende mesmo? O que nós temos feito para demonstrar que a gente entende esse amor de Deus? Será que a gente tem ficado em casa? Eu vou orar aqui de vez em quando, não vou fazer nada de errado. Ou será que a gente tem dado um passo a mais para as pessoas poderem ver esse amor de Deus em nós? Porque tem gente que às vezes está acomodado, tem muita coisa para fazer na obra de Deus, a seara está pronta, e a gente às vezes está acomodado, e esse amor que Deus demonstrou por nós, foi um amor tão imenso, tão grande, que merece tanto mais de nós. Às vezes eu fico me perguntando, Senhor meu Deus, tem misericórdia de mim, me tira da minha comodidade. Esse amor que tu teve por nós é um amor muito grande, é um amor imensurável, tu mereces muito mais de nós. E às vezes a gente se sente incapaz até de amar um ao outro.
que abraça um outro, isso é amor. É um amor que contagia, que você abraça e você se sente bem. Esse amor de Deus é tão grande que quando Ele nos enche, Ele contagia, Ele espalha. E se a gente ainda não está contagiado por esse amor, não está passando esse amor, é porque a gente ainda não percebeu o quão grande é esse amor de Deus. A gente não usufruiu desse amor maravilhoso de Deus. Em 1 João capítulo 4, 7, descreve que a gente tem que amar uns aos outros. Abre aí em 1 João, capítulo 4, versículo 7. Quem achar aí, pode ler em voz alta aí. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Amém, glória a Deus. Então, a palavra de Deus fala de amor, fala muito de amor. O amor, eu acho que é a palavra mais importante no céu. Porque o amor descreve tudo que Deus tem feito até aqui, que Ele fez e que Ele ainda há de fazer. Nós precisamos desse amor. Desse amor, igual eu falei, que é insondável, que é incomparável. Esse amor que é inabalável. Nós precisamos desse amor em nós. Nós precisamos abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração a ver como é precioso esse amor de Deus. E abrir o nosso coração para nos encher desse amor. Aí automaticamente você vai viver de acordo com a vontade de Deus. Você vai compartilhar desse amor onde é que você for. Você onde você passar, esse amor vai te seguir. As pessoas vão notar isso. Você vai transbordar desse amor de Deus. É isso que a igreja de Deus precisa, desse amor de Deus. O pastor, o missionário o Charles da Rocinha, eu achei muito legal quando ele veio pregar na nossa igreja. E ele falou que Deus tinha chamado ele para falar do amor de Deus. Mas Deus não chamou só ele, Deus chamou a todos nós. Muitas vezes a gente acha incapaz de chegar e falar para alguém de Jesus. Mas você falar de Jesus é você falar do amor de Deus. Se você começar a falar para as pessoas do amor de Deus, automaticamente elas vão conhecer a Jesus. E quando eu falei que eu estava me sentindo sozinho essa semana, e até às vezes incapaz de trazer a palavra, não digno de trazer a palavra, e eu não sou, isso é graça de Deus. O Espírito Santo me falou assim: a minha graça te basta. E falou: eu me fortaleço na tua fraqueza. E por isso que eu vim aqui trazer a palavra de Deus. Por isso que eu vim aqui falar de Deus. Eu podia falar aqui por horas, talvez, do amor de Deus. Mas eu quero que a gente foque só no que Jesus fez. Que está em João 3,16, que falou na profecia de Isaías, a profecia messiânica que está em Isaías, e fala em João 3,16, que todo mundo já conhece, não precisa nem abrir a Bíblia, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único filho para morrer na cruz, para todos aqueles que o recebessem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Nós precisamos falar desse amor, nós precisamos compartilhar desse amor de Jesus. E eu vou encerrar assim, abram em Romanos 8, 38 e 39. Romanos 8, 38 e 39 fala que nada pode nos separar desse amor que nós temos em Jesus. Desse amor que nós temos em Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Lê aí quem achou, por favor, em voz alta. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo
Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Às vezes você deve se sentir na tua casa assim, incapaz, ou até longe de Deus. Talvez às vezes por omitir de fazer alguma coisa que você acha que a gente deveria fazer nos dias de hoje. Os dias são próximos, Jesus está próximo de retornar, de voltar, de buscar a igreja dele. E às vezes eu me acho assim, e você deve achar também, às vezes indigno de ser chamado filho de Deus. Mas a palavra de Deus fala nesse versículo aí que nada pode nos separar do amor de Deus. E se o inimigo vier a ti para te acusar e falar, você não é capaz, você é falho, você é fraco, você repreende ele com esse versículo, porque nada pode nos separar do amor de Deus. Se você é o escolhido de Deus, se Deus te escolheu, e a gente sabe que nós somos escolhidos de Deus, porque nós estamos aqui. Isso é prova do amor de Deus por nós. Porque você sabe o que te traz na igreja? O que te traz na igreja é o amor de Deus, é a misericórdia de Deus, é a graça de Deus. Se Ele te trouxe aqui, porque você é escolhido dele. Então não deixe jamais o inimigo entrar no teu coração, na tua cabeça e te acusar. Porque não tem pecado que o sangue de Jesus não lave através do arrependimento. Então não se sinta incapaz disso. Esse amor que Deus tem por nós, isso é muito grande. Nós não podemos ignorar esse amor. E uma vez que você vê e começar a procurar o significado desse amor, primeiro você não vai achar palavras para descrever, como eu disse aqui. Mas se você vê e começar a notar a grandiosidade desse amor, você nunca vai sentir assim. Às vezes a gente sente que nós afastamos um pouquinho de Deus, porque Deus não afasta da gente. A gente sente que a gente afastou um pouquinho de Deus, deu um passo para trás. Porque a Bíblia diz assim, aquele que disser em mim não há pecado, só de pensar nisso, aquele que pensar, já pecou. Então, às vezes, o inimigo das nossas vidas vai usar, o inimigo das nossas almas vai usar esse momento que você está sentindo assim, para, às vezes, você falar, não sou digno, não vou nem orar, Deus não está me ouvindo. Eu não sei se isso acontece com você, às vezes, isso acontece comigo. E quantas vezes eu acordo de manhã, eu falo, meu Deus, sabe aquela vez, aqueles momentos que você fala assim, hoje eu não vou orar, não consigo. Mas isso tudo é o inimigo tentando te convencer que você não é digno. E por nós mesmos nós não somos dignos, mas por Cristo Jesus, através do sangue de Jesus, que nos limpa de todo o pecado. A Bíblia diz que a palavra de Deus diz assim, que o sangue de Jesus, por mais que nossos pecados sejam mais escuros que a escarlata, se tornarão mais alvos que a neve. Amém. Não estou dando isso justificativa para você pecar. E falar, vou pecar, isso também, isso é o inimigo. Não, você pode pecar, depois você se arrepende, e aí você volta para Deus. Isso não é justificativo para pecar, porque quem é de Cristo, nova criatura é. A gente tem que estar sempre procurando a Deus, repreendendo o mal e buscando a Deus a todo instante, para a gente encher desse amor de Deus. Mas se isso acontecer, você repreende ele e fala que nada vai me separar do amor de Deus. E aí você coloca os joelhos no chão, e busca a Deus, e Deus, que é fiel, a palavra dele não muda, não volta atrás. Se ele vê o arrependimento do teu coração, ele vai te limpar de todo o pecado. E você vai seguir com ele, ele vai te dar vitória. Amém? Cada dia que eu vivo mais, eu vejo a imensidão desse amor de Deus. Esse imensurável amor de Deus. Eu tenho certeza que isso acontece com muitos aqui. Que Deus continue nos abençoando, nos dando discernimento do amor dele, fazendo sentir a presença dele, sentir esse amor tão gostoso. É engraçado, eu estava ali louvando a Deus e, gente, é gostoso demais sentir a presença de Deus. É aquela parte que fala assim, se você chegar na presença de Deus, você sentir esse amor dele, sentir essa presença, você nunca vai querer viver longe da presença de Deus. Você não quer viver mais sem essa presença. Foi esse momento que essa semana, quando eu estava me sentindo assim, meio só, eu falei,
abençoe, porque Ele nunca nos deixa. Deus nunca se afasta de nós. Nós que afastamos dele. Às vezes nós damos um passo para trás. Mas como na história do filho pródigo, Deus está sempre de braços abertos para nos receber, não é verdade?